Meu nome é Oleksandr Lishak. Cristiano Ronaldo é o melhor jogador de futebol de toda a história da humanidade. A Ucrânia deseja a vitória de Portugal na próxima Copa do Mundo. Nosso projeto Liberação do Destino Humano, para o qual em breve lançaremos um filme na Netflix, apresenta a você uma visão geral dos eventos mais importantes. As tropas russas continuam seu avanço no leste da Ucrânia. A Ucrânia está adotando uma tática de mínimas perdas, recuando constantemente nos últimos 2 meses. O próximo ponto de resistência é Pokrovsk, uma cidade que é chamada de porta ocidental do Donbas ucraniano. O recuo, é claro, se deve à falta de armamento suficiente. Ao mesmo tempo, políticos da Europa e dos Estados Unidos pedem a redução da idade de recrutamento na Ucrânia. O presidente Zelensky respondeu que não faz sentido fazer isso, pois não há como armá-los. Como parar a guerra em 24 horas, o presidente Trump e seu círculo não sabem. Macron voou a Varsóvia para discutir uma missão de paz, chamando isso de tema principal de sua conversa com o primeiro-ministro polonês Tusk. Após a reunião, ele assegurou publicamente aos poloneses e os tranquilizou, afirmando que ainda não se fala na introdução de tropas polonesas na Ucrânia. As redes sociais dos poloneses explodiram com postagens de que há muitos ucranianos na Polônia, então que eles devem ir lutar. Em contrapartida, os ucranianos corretamente observaram nas mesmas redes sociais que a pequena Polônia será a próxima, e ninguém virá em seu socorro. É melhor ajudar a Ucrânia agora. A fraqueza dos políticos da Polônia e de outros países europeus nas fronteiras, como a Romênia, mesmo após os ataques de mísseis em seu território, continua a silenciar e observar. Eles poderiam, no mínimo, fechar o céu sobre a parte ocidental da Ucrânia. Em vez disso, houve ataques em Uzhhorod e uma dezena de civis mortos. A vergonha com a qual os europeus vivem é incompreensível para os ucranianos. Enquanto isso, eles temem um novo míssil de Putin, que não traz nada de novo, e políticos e jornalistas ocidentais habilmente adotam as narrativas da propaganda e as disseminam nas notícias. Todos estão contando quantas pessoas morrerão em Berlim, Varsóvia e Milão se esse novo míssil atingir essas cidades. Zelensky, como sempre, conta piadas seu passado como comediante não o deixa em paz. A afirmação direta, a OTAN está em guerra com a Rússia, sério? Sim, e o que? Como está a situação lá? 700 mil russos já morreram, todos os mísseis que os russos tinham já foram usados, uma quantidade enorme de seu equipamento foi queimada. O que você está dizendo? E a OTAN, o que? A OTAN ainda não entrou na guerra. Agora a situação é diametralmente oposta. O hemisfério ocidental já está negociando a paz, enquanto a guerra ainda não acabou. Nas negociações, o Kremlin mostra todos os sinais de desinteresse principalmente devido ao jornalista Carlson que eles compraram. Enquanto isso, a Ucrânia recebe cada vez menos armas e recua, enquanto a Europa se ocupa com coisas que não são necessárias. Na América, há um dilema próprio. O drama em torno da segunda vinda de Donald Trump foi um motivo suficiente para que esta semana ele aparecesse pela segunda vez em sua história pessoal na capa da Time como a pessoa do ano. A primeira vez que Trump foi escolhido como a pessoa do ano foi quando venceu as eleições em 2016. Em 2022, Zelensky e o espírito da Ucrânia estavam na capa da Time como símbolos de resistência e resiliência da nação. O filho de Trump, Donald Jr., postou um vídeo em que seu pai chuta o presidente da Ucrânia da capa. Trump Jr. postou exatamente esse vídeo, pulando a heroína do tabloide do ano passado, a mega popular cantora Taylor Swift. Talvez porque o jovem Trump tenha 7 milhões de seguidores no Instagram, enquanto Taylor Swift tem 283 milhões. Ele provavelmente teve medo de chutar uma estrela. Isso causou sensação na Ucrânia, especialmente o artigo de Trump que foi publicado lá e que foi gravado em meados de novembro. Ele disse que a administração não deveria ter permitido que os ucranianos atacassem a Rússia em profundidade. Se recusou a responder se havia falado com Putin após as eleições e chamou o Oriente Médio de um problema mais fácil de resolver do que o que acontece com a Rússia e a Ucrânia. Podemos observar que Trump é uma pessoa absolutamente imprevisível. E até ele mesmo, provavelmente, não sabe qual será sua posição no dia de sua entrada em cena. Para a Europa, um presidente assim nos Estados Unidos é uma ameaça. Na Ucrânia, ao mesmo tempo, eventos incríveis estão acontecendo.
Outro personagem que apareceu esta semana nas classificações das pessoas mais influentes do mundo é Andriy Yermak, chefe do escritório do presidente. Ele está ao lado de Orbán, do Papa e de Sikorsky na lista das pessoas mais influentes da Europa da político. Um ex-produtor de televisão e vendedor, gerenciando quiosques, sem ter poder formal, ele concentrou todo o poder real na Ucrânia. O cardeal cinza é visto com hostilidade pela maior parte da sociedade civil, mas se você quer falar com Kyiv, deve falar com Yermak, assim descreve a político a natureza da influência do aliado mais próximo de Zelensky. Esta semana, Yermak deu uma entrevista à emissora pública. Não perguntam a ele por que o chefe da chancelaria presidencial se tornou o principal na Ucrânia, mas como ele vive com essa coroa. Sobre a visita aos Estados Unidos, ele diz que não conseguiu se encontrar com o representante especial dos Estados Unidos para a Ucrânia. Fica incompreensível para que ele foi lá. Claro, ele elogiou Zelensky várias vezes por ter resolvido os problemas dos militares que há vários anos não conseguem resolver o problema da transferência entre regimentos. Por que é importante falar sobre esse personagem Yermak? A pessoa mais influente na Europa não é questionada em 1 hora e meia por seus meios de comunicação controlados sobre a mobilização injusta, sobre minas e fortificações de baixa qualidade, sobre a falta de drones na frente, o escândalo permanente em torno do Ministério da Defesa sobre a exclusão de Kubrakov e Fedorov do círculo interno do presidente, que é considerado uma consequência do ciúme de Yermak, sobre o procurador-geral que foi demitido há 45 dias e ainda não foi nomeado um novo. Sobre o que aconteceu com as investigações dos procuradores deficientes e quanto milhões eles roubaram do orçamento ao longo dos anos, sobre os certificados falsos que permitiram que mais de 30 deputados e funcionários da Ucrânia, suspeitos de corrupção, fugissem para o exterior. Uma entrevista com Yermak, um dos influentes na Europa, teve menos de 12 mil visualizações no YouTube em um dia. Isso fala de absoluto desdém e indiferença em relação a essa pessoa por parte de todo o povo ucraniano. Embora isso seja o problema que mais precisa de atenção. Os escândalos judiciais envolvendo alguns dos principais corruptos e um oligarca são um circo. Quando um palhaço se torna presidente, o reino se transforma em um circo. Há simplesmente uma quantidade limitada de investigações na Ucrânia, mas tudo isso vai para lugar nenhum, pois o sistema judicial é extremamente corrupto e ineficaz. Enquanto a maioria dos pequenos empresários da Ucrânia enfrenta processos criminais fabricados para intimidar as pessoas. Milhares de funcionários públicos continuam a desmantelar o país de dentro. Este governo já teria nos vendido à Rússia, e tudo se sustenta apenas com o dinheiro do povo ucraniano, que eles doam, dando o que têm, e, claro, com o heroísmo dos simples ucranianos que lutam. Porque a polícia e os militares não foram para a guerra, eles protegem o governo de um golpe, aterrorizando a população dentro do país. A verdade que não é conhecida na Europa, onde consideram Zelensky um herói, enquanto na Ucrânia ele já é odiado. A pequena parte da ajuda que chega, após a corrupção, é insuficiente. Aqueles que roubaram essa ajuda, como em Dnipro, Zelensky até premiou. Por exemplo, agora durante a guerra, a Verkhovna Rada decidiu votar sobre a mudança da cor verde dos semáforos para esmeralda, enquanto as autoridades locais, tanto em Vinnytsia quanto em todo o país, continuam a substituir o asfalto recém-colocado, conforme o principal projeto de Zelensky, para realizar uma lavagem de dinheiro óbvia e massiva. O povo ucraniano, por sua vez, luta, combate e morre, e revela a tragédia da abordagem soviética à guerra do alto comando e dos coronéis, que nunca estiveram em combate. A entrevista com o sargento Marcos sobre o comando e o exército da Ucrânia de dentro e sobre a ofensiva e a invasão na Rússia causou um escândalo na Ucrânia. Os sargentos que estão na linha de frente em combate lutam sozinhos e tentam mudar as ações das brigadas diretamente no campo de batalha ao nível dos sargentos. A vertical está mal estruturada. Yermak e o escritório do presidente se intrometem em todos os processos, e o próprio presidente com a aventura em curso. Mas em nosso país, o presidente vive em suas ilusões, enquanto o verdadeiro poder está com o secretário, que controla quase todo o negócio de todos os oligarcas para si e para o presidente, especialmente aqueles que trabalharam para a Rússia, e tudo que se refere ao trânsito de petróleo e gás, que eles continuam a bombear da Rússia, chamando-o de azerbaijano. Eles pensam que estarão no poder para sempre, como Yanukovych pensou uma vez, e seu poder. A propósito, quase toda a estrutura de Yanukovych está agora sob o poder de Zelensky.
Portanto, a revanche das forças pró-russas pela revolução ocorreu. Eles, ao desmantelar o exército, estão entregando à Rússia a Ucrânia e ao povo ucraniano, que heroicamente morre pela liberdade da Ucrânia e pelos valores da Europa na luta entre o bem e o mal e o terrorismo, sem se importar com o governo e suas ações na retaguarda. O povo ucraniano sonha com um cessar-fogo para realizar eleições e mudar esse governo. Em sua sabedoria, o povo ucraniano se mantém, sem fazer uma revolução, mas se em 6 meses não houver eleições, eu prevejo que haverá um golpe militar, e isso será apoiado por toda a Ucrânia, e isso será o correto. Em Israel, há muito tempo há guerra, e as eleições acontecem ao mesmo tempo. A tarefa de todos no mundo é forçar o governo da Ucrânia a realizar eleições apesar da guerra, se não for possível parar a guerra por um tempo. Para Putin, o KGB e a Rússia, isso é apenas uma pausa temporária, e eles também esperam por isso. O Banco Central da Rússia anunciou um aumento das taxas para um recorde de 21% para controlar a inflação. O rublo está se desvalorizando. O preço do petróleo está caindo e a frente estratégica do bem-estar nacional está se esvaziando. Os ativos líquidos caíram para o mínimo de 16 anos. O tão esperado aumento dos preços do petróleo não acontece. O excesso de petróleo no mundo em 2025 puxará de 1 a 3 milhões de barris por dia. O chefe da Rosneft, Sechin, diz a Putin para se preparar para que o barril de petróleo russo no próximo ano possa custar entre 45 e 50 dólares, ajustado pela inflação. Isso corresponde a números que levaram à falência da União Soviética, escreve o Telegraph. Poucos prevêem seu colapso total e repentino, mas todos os sinais de declínio estão à vista. O regime de Putin ainda não chegou a esse ponto, mas pode ser que apenas mais uma mudança no Oriente Médio seja suficiente para concluir o trabalho. Se a Arábia Saudita decidir novamente encher o mundo com matérias-primas baratas e recuperar sua participação no mercado, como muitos preveem, o preço do petróleo por barril pode cair abaixo de 40 dólares, e a economia da Rússia se tornará incontrolável. A guerra na Ucrânia pode acabar exatamente por isso. Consequências catastróficas para a Rússia, e resistir agora com as últimas forças pode significar a destruição dessa roda em pés de barro, e o regime de Putin pode cair tão rapidamente quanto o regime de seu fantoche sírio, Assad, que caiu em 11 dias. E se os europeus pelo menos cumprissem 50% do que prometeram, os ucranianos teriam a oportunidade de lutar pelo menos em pé de igualdade, e se houvesse mais armas de todos os aliados, que deveriam ter sido fornecidas de acordo com o memorando de Budapeste, os ucranianos já teriam chegado a Moscovo e derrubado Putin. O povo da Ucrânia, da Geórgia e de muitas outras nações luta pela liberdade e igualdade e por um futuro que esse sistema europeu ou americano ultrapassado não pode fornecer. A única saída é que pessoas simples se unam em uma única corporação internacional popular, que propõe fazer o projeto Liberação do Destino. Então cada um de vocês deve se inscrever e ser parte da empresa sem proprietários, que mudará tudo neste mundo. Saiba mais na descrição abaixo do vídeo. E em alguns meses o projeto do filme será lançado no Indiegogo, se tivermos assinantes suficientes, ou seja, aqueles que estão prontos para apoiar o projeto. Tudo está em nossas mãos, e o futuro agora depende de cada um de nós. O mundo que sonhávamos na infância deve ser completamente diferente, e tudo isso é um pesadelo terrível, onde só existe injustiça, e tudo isso está indo para o nada. Para seu próprio futuro e o de sua família, entenda isso. E vamos ganhar juntos e mudar este mundo. Nós nos tornaremos participantes iguais na luta por este mundo entre os poderosos deste mundo e venceremos essa luta. Vamos voltar a um aspecto local da guerra na Ucrânia. Claro, se a Ucrânia tivesse forças para mudar o curso da guerra e reconquistar e destruir a Rússia, ninguém sabe quanta força a Rússia ainda tem, e, infelizmente, todos querem paz, enquanto a Rússia espera que, com suas últimas forças, continue avançando e mantenha o que conquistou. Infelizmente, todos são estreitos de visão, e em primeiro lugar Trump e a América. A América está completamente surda, todos na Europa sabem quão desconectada a sociedade americana está da realidade, pelo que logo pagará o preço, quando a China vencer a guerra econômica, e a Rússia, com o apoio da China, atacará a Europa em 10 anos. Se houver paz agora, onde há milhões de pessoas em cada país, e conquistará toda a Europa, após o que haverá uma guerra entre os com